Então, vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer uma obtenção geométrica de imagens. A gente vai utilizar os raios geométricos para caçar, para achar uma imagem nesse espelho aqui. A gente vai começar com o convexo. Por quê? Porque o convexo só tem um tipo de imagem. Ele sempre vai fazer uma imagem com uma classificação só. Aqui está o centro de curvatura, mais ou menos aqui está o foco, aqui está o vértice. Qualquer coisa que você colocar aqui, de fora de um espelho convexo, vai projetar o mesmo tipo de imagem lá dentro. E sempre na mesma posição e vai ter a mesma classificação. Então, vamos supor que uma pessoa fica aqui de frente para esse espelho. Para você desenhar a imagem dessa pessoa certinha, você teria que pegar vários pontos e obter a imagem desses vários pontos aí. Fica difícil, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai desenhar esses objetos assim. A gente vai desenhar objetos mais fáceis de representar. Finge que a pessoa é essa seta aqui. Os objetos que a gente vai colocar em frente ao espelho são sempre objetos unidimensionais, né, para ficar mais fácil, a não ser as provas mais difíceis. E a gente geralmente coloca ele em cima do eixo principal, para facilitar. Porque se um raio de luz sair dessa ponte, da extremidade inferior do objeto e bater no vértice, ele vai estar batendo em cima do raio de curvatura aqui do espelho. Ele vai bater e voltar em cima dele mesmo. Então, se eu coloco o objeto em cima do eixo principal, eu estou garantindo que o raio refletido vai voltar aqui nesse mesmo lugar. É por isso, tá? A gente acaba tendo que descobrir só onde que está a posição da pontinha dessa seta. Aí a gente vai usar quantos raios de luz você quiser, tá? Mas com 2 já dá. Raio vai sair da pontinha da seta, então raio paralelo reflete de maneira que passa o prolongamento dele pelo foco. Então vem cá. O prolongamento dele passa pelo foco. Finge que passou. Tá? Pode usar o raio do vértice. Raio que bate no vértice reflete formando o mesmo ângulo, mais ou menos aqui. Então esse ângulo aqui é igual a esse. Eu vou prolongar o raio refletido. Sempre eu prolongo o raio refletido. Ó, no cruzamento de dois raios, ou no cruzamento de dois prolongamentos de raios, quando for raio em si, refletido, eu vou ter imagem chamada real. Se eu usei pelo menos um prolongamento, a imagem vai ser virtual. Então, olha só, quando a imagem é real, ela é formada por dois raios refletidos. Se a imagem for virtual, ela é formada por pelo menos um prolongamento de raio refletido. Ah, se tiver dois, dois é pelo menos um. Isso vale tanto para espelho quanto para lente, tá? Essa classificação. Então, eu vou obter aqui uma imagem virtual. A natureza dessa imagem, ela pode ser real ou virtual, mas nesse caso é uma natureza virtual. Tá? O tamanho dela, como que eu vou saber? Aquele pontinho onde os raios de luz se cruzaram é a imagem desse pontinho de cá, de onde eles saíram. Eles saíram daquele ponto, da extremidade superior do objeto, e se cruzaram aqui. Então, nesse ponto, eu tenho a imagem desse ponto. Aqui é o meu objeto, aqui eu tenho a imagem. Se o objeto começou do eixo principal e vai até de onde os raios de luz saíram, a imagem dele sempre vai começar do eixo principal em direção aonde os raios de luz se encontraram. Então, a imagem está aqui, ó. Ela é menor do que o objeto. Vamos falar que ela é reduzida, para ficar mais fácil escrever. Tá? Natureza virtual, tamanho reduzida, orientação.
A orientação ela pode ser ou direta, igual essa aí é, ou invertida. Por que ela é direta? Porque o objeto está apontando para cima e a imagem também está para cima. Se o objeto estivesse para baixo, essa imagem também estaria para baixo, porque ela é direta. Invertida é uma imagem que fica ao contrário do que você colocou o objeto. Tá? Então, ela é direta. E no espelho convexo, ela sempre vai estar localizada entre o foco e o vértice. A imagem vai aparecer somente aqui, ó, nessa região. Só pode aparecer aqui, entre o foco e o vértice. Nunca em outro lugar. Beleza? Então, o espelho convexo ele sempre vai projetar imagens virtuais, reduzidas e diretas. Sempre. Sem segredo. Ok? Alguma dúvida nessa? Não. Não? Vocês já estão careca de saber isso, né? Aposto. É a matéria que vocês mais amam, não é? Então vamos lá pro côncavo. O côncavo, galera. Ah, pera aí que tô vendo aqui uma pergunta. Bateu uma perguntinha. Ah, tá. O Henrique falando que essa parte tá craque, mas é sempre bom revisar. Concordo, Henrique. Então agora a gente vai usar a parte de dentro do espelho. Então estou anulando a parte de fora aqui, né? Então no côncavo, a gente vai ter o centro de curvatura aqui. Opa, o foco aqui na metade e o vértice. Para o espelho côncavo, a gente tem 5 possibilidades de imagens. Essas possibilidades de imagem, elas vão depender da posição que você colocar o objeto. Vou mostrar aqui para vocês, tipo uma manha, para vocês saberem mais ou menos onde vai estar a imagem. Você vai traçar uma linha reta assim, ó, paralela ao eixo principal. Espera aí que eu vou trocar isso aqui de lado aqui para dar, vai precisar desse lado aqui. Vou fazer ela mais próxima aqui. Acho que cabe aqui, vamos lá. Ó, vou fazer essa linhazinha aqui e a gente vai saber o que vai acontecer. Vou desenhar de cores diferentes, tá? A primeira seta que eu vou desenhar é sempre o objeto. Então aqui, ó, se o objeto estiver para trás do centro de curvatura, a imagem vai aparecer aqui, ó, entre o foco e o centro de curvatura. Aí eu vou aproximando esse objeto, a imagem vai afastando do espelho. Tá? Então, à medida que esse objeto aproxima, a imagem afasta. Se esse objeto chega aqui, ó, em cima do centro de curvatura, a imagem também vai ser em cima do centro de curvatura. Então, esse aqui, ó, esse é o tipo 1, esse é o tipo 2. Tá? Se eu colocar o objeto aqui, ó, cadê a setinha? Agora é o meu objeto que está aqui, ó, roxinho. A imagem dele vai aparecer, tá vendo? Então esse é o tipo 3 de imagem. O tipo 4, ele aparece ali, ó. Já usei verde, espera aí. Vou pegar esse azul aqui. Se eu colocar o objeto em cima do foco, não tem imagem. E se eu colocar o objeto para frente do foco, ali, ó, por exemplo, a imagem ela vai aparecer no prolongamento do raio de luz. Então assim, ó, eu vou prolongar esse raio de luz aqui e essa imagem vai aparecer lá atrás do espelho. Não sei se está da mesma cor. Acho que tá. Então aqui é o tipo, opa. Aquele ali é o tipo 4 de imagem, né? Vou colocar, opa, tipo 4, tipo 3, tá? E ali é o tipo 5. Então, o tipo 1, onde que está a imagem dele? Aqui, verdinho.
Tipo 2 a imagem aqui. Tipo 3 a imagem aqui. E o tipo 4 aqui em cima. Então, são 5 tipos de imagem, dependendo da posição que você colocar o objeto. Entenderam? Vou dar três exemplos para vocês, tá? Vou dar esse primeiro aqui, a gente vai construir. O do foco, porque os outros vocês vão construir depois no caderno. Se tiver dúvida, a gente faz. E esse aqui, que são os mais importantes. Vamos fazer primeiro esse aqui, ó. Por que, né, que essa imagem ela aparece aqui? Por que ela aparece ali? Porque se eu pegar esse raio de luz, igual tá aqui, ó, paralelo no foco, e pegar um outro raio que eu gosto, por exemplo. Opa! Raio do vértice. Vai incidir lá no vértice, ó. Para formar o mesmo ângulo, o meu espelho tá meio, o meu foco, a posição do meu foco tá meio torta. Mas para formar o mesmo ângulo, ele teria que se encontrar. É porque também eu coloquei essa breguete aqui, ó, na posição errada, né? Coloquei aleatoriamente. Ele vai estar ali, ó, mais próximo. Aí, ó. Mas ele vai estar naquela região, né? Encontrou aqui, setinha verdinha, pequenininha aqui, ó. Não vai dar nem para fazer com esse aqui, eu vou ter que fazer na mão. Esse aqui é bom para mostrar, galera, o quê? Quanto mais distante esse objeto tiver do espelho, mais próximo do foco essa imagem vai estar. Então, quando eu coloco, por exemplo, o espelho côncavo voltado para o Sol, aquele pontinho de luz que gera ali é uma imagem do Sol. Só que é uma imagem pequenininha, porque está muito próximo do foco. Se eu pegar esse objeto e trazer ele mais para perto, quer ver? Ó, só um experimento aqui para ficar melhor de visualizar o tamanho desse objeto. Eu vou colocar ele mais próximo ali. Aquele raio que antes estava formando um ângulo pequenininho, agora ele vai formar um ângulo grandão. Então, à medida que eu aproximo o objeto, mais ou menos aqui, a imagem vai aumentando. À medida que eu afasto, a imagem vai diminuindo. Agora a imagem está aqui. Ela aumentou bastante, né? Consideravelmente. Tá? É uma imagem real. Por quê? Porque eu não usei nenhum prolongamento de raio para obter. É uma imagem invertida, porque o objeto está apontado para cima e essa imagem está apontada para baixo. E é uma imagem reduzida. Basta você olhar aí no nosso desenho que o tamanho da imagem, esse é meu objeto, lembra sempre de onde partem os raios de luz, né? Então, o objeto está maior do que a imagem. Aquela ali é a minha imagem obtida. Tá bom? Tranquilo? Entenderam o que eu fiz ali? Ó, ângulos iguais e tal. Só utilizei os mesmos raios que a gente já está acostumado. Beleza? Olha só o tanto que esse raio de luz aqui é bom. Eu posso deixar ele aqui para sempre, ó, que sempre vai funcionar. Vamos aproximar esse objeto. Vamos colocar esse objeto aqui, ó, em cima do foco. Eu falei que não tem imagem, né? Quando está em cima do foco. Por quê? Se eu pegar um raio de luz que bate no vértice e fizer a reflexão dele, finge que esse espelho aqui não tá aqui não, tá? Eu deveria ter desenhado ele menor um pouco. Vocês vão ver que esse raio de luz, esses raios de luz aqui, eles saem meio divergentes. Finge que não tem essa parte de espelho aqui. Eles divergem, os raios refletidos divergem, então eu não vou conseguir manter, não vou ter uma imagem real, invertida ou reduzida. Eu não consigo obter essa imagem. Na verdade, está mal desenhado, né? Não é que eles divergem, é que está em cima do foco, né? Exatamente em cima do foco, eles saem paralelos. Deixa eu ver, colocar aqui. Agora vai ficar bonitinho. O fato deles estarem paralelos faz com que eu não consiga cruzar eles nem fora do espelho, nem dentro do espelho aqui. Ó. Opa, difícil de desenhar. Posso prolongar. Esses dois raios aqui, eles são paralelos. E o fato deles
serem paralelos faz com que eu gere uma imagem chamada imagem imprópria. Não tem tamanho, não tem natureza, não tem orientação, é uma imagem que a gente fala que ela é formada no infinito. Tá? Então, o que acontece? Quando o objeto está em cima do foco, borra tudo no espelho, você não consegue identificar. Se for uma palavra, você não vai conseguir ler. Se for uma pessoa, você não vai conseguir identificar se ela está de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Borra tudo. Tá? Agora, se eu aproximar esse objeto aí mais do espelho, se eu colocar esse objeto aqui, ó, esse aqui é o foco, né? Esse aqui é o centro de curvatura e esse aqui é o vértice. Se eu colocar o objeto aqui, colocar ele pequenininho, entre o foco e o centro de curvatura, esse tipo de imagem aqui é muito importante, tá? Porque é dessa forma que um espelho consegue aumentar um objeto. É dessa forma que funciona um espelho de aumento. Para que você consiga aumentar a imagem de alguma coisa, você tem que estar posicionado entre o foco e o próprio espelho. Dessa forma, o raio de luz que vem paralelo vai bater ali, e se ele pudesse, ele passaria pelo foco, né? Se o objeto não bloquear esse raio de luz, ele até passa pelo foco. Vou desenhar de outra cor para não embolar muito o desenho. O raio de luz que vem no vértice, aqui, ó, ele vai ser bem, agora dá para ver, ó, que ele é bem divergente, não é nem paralelo não. Tá vendo, ó? Bate no vértice, formando o mesmo ângulo com o espelho e reflete divergente, eles se divergem. Se eu prolongar esses dois raios, agora eu consigo fazer com que eles se encontrem. Ó, encontrou aqui. Então, a imagem formada por esse objeto, nessa posição, ela está aqui, ó, atrás do espelho. Quem tinha perguntado se foi a Milena, eu acho. Né? Aqui ele consegue ampliar a imagem. É uma imagem real? Não é, porque eu usei dois prolongamentos de raio de luz para obter. É uma imagem virtual. É uma imagem invertida? Não, ela é imagem direta. O objeto está para cima, a imagem também está para cima. É uma imagem ampliada? É sim, ampliada. Certo? Então, esse é o único caso que os espelhos podem aumentar uma imagem, aumentar um objeto, né? Aumentar o tamanho do objeto. É o único caso. Casa, né? Hã? Casa Fala de novo que picou sua conversa. Não sei se é a minha conexão ou a sua. é uma lua, né? Não, lupa é... Você falou lupa, porque picou também. Aham, Não, lupa é lente. tá. A luz passa através da lupa. A gente está falando de espelhos. O espelhinho do dentista, por exemplo, é um espelho côncavo. Entendi. Beleza? Então a gente tem essas imagens, essas obtenções de imagens aí. Quer ver, ó? Deixa eu achar aqui, que eu formatei, eu tinha salvo, mas eu acho que dá para achar fácil aqui, quer ver? É um simuladorzinho. Aqui, achei. Olha que bacana isso aqui. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Esse é meu objeto, né? E essa é a minha imagem. A canetinha não tá dando para mexer. Não. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, vou aumentar o objeto. Tá vendo? A imagem aumenta. Aqui é o centro de curvatura, aqui é o foco do espelho. Ó, quando o objeto está mais longe do centro de curvatura, está além do centro de curvatura, olha os raios gerais aqui. Raio que vem paralelo, bate no espelho e vem no foco. Raio que passa pelo foco, reflete paralelo. Certo? Então, paralelo no foco, foco paralelo. Raio que vem em cima do centro de curvatura, reflete em cima dele mesmo. Ó, atrás do centro de curvatura, eu vou obter sempre uma imagem menor do que o objeto. Ó. À medida que eu afasto, a imagem vai ficando menor. À medida que eu aproximo, a imagem vai ficando maior. Olha que bacana. É uma semelhança de triângulos. Isso aqui é óptica geométrica que chama mesmo, né? Tá vendo? À medida que eu vou passando o centro de curvatura, a imagem vai ficando cada vez maior. Olha em cima do foco.
raios paralelos. Não tem formação de imagem. Olha só, DO. DO é a distância do objeto, 4. HO, 4. DI, não sei. Qual que é a distância da imagem? Não sei. Não tem imagem. Raios paralelos. A imagem ela é imprópria. Se eu passar do foco, ó, começa a aparecer uma imagem virtual. Olha lá, ó, que bacana. Tá vendo? Essa imagem virtual ela é maior à medida que eu vou aproximando do foco. Só que se eu pisar em cima do foco, ferrou tudo. Então, são 5 tipos de imagem no espelho côncavo. Quando o objeto está atrás do centro de curvatura, a imagem ela é real, invertida e menor do que o objeto. Quando o objeto vai aproximando do centro de curvatura, essa imagem vai aumentando. Se estiver em cima do centro de curvatura, a imagem é real, invertida e do mesmo tamanho que o objeto. Entre o centro de curvatura e o foco, ela vai aumentando. Olha lá, ó. Vou colocar menorzinho um pouquinho aqui o objeto. O objeto aqui, tá? Raio paralelo vai no foco, raio do foco sai paralelo. Formei a imagem aqui, real, invertida, maior do que o Você objeto. pode escrever isso? Oi? Pode escrever isso, quando é longe, né, tipo, como que ela fica? Nossa, eu acho que a minha conexão tá horrível, eu não estou escutando nada de vocês, tá picando a conversa de vocês. Fala de novo. Eu vou... Você quer que eu escrevo essas condições? Ah, tá, beleza, Lívia. Então vamos lá, aqui, ó. Vamos escrever em código, porque é bom que você vai aprender nos códigos também, ó. Esse é o primeiro caso do espelho côncavo. Ele acontece quando? Quando o objeto, a distância do objeto é maior que o centro de curvatura. Olha só, a distância do objeto é do objeto até o espelho. Ela é maior do que o centro de curvatura. Que tipo de imagem eu obtive? Real, invertida. Aqui está o centro de curvatura, né? Ó. Então, o objeto está atrás do centro de curvatura. Aqui está meu foco. Ela é invertida e reduzida. Esse é o primeiro caso do espelho côncavo. Imagem salva. Beleza? Então, no primeiro caso do espelho côncavo, distância do objeto maior que o centro de curvatura, a imagem vai estar aqui. Vamos lá agora. Segundo caso. Vou pegar meu objeto e trazer ele para perto aqui, ó. Em cima do centro de curvatura. Nota de novo, ó, à medida que você vai aproximando, o objeto, a imagem vai aumentando de tamanho. Em cima do centro de curvatura é o nosso segundo caso. Então, agora, a distância do objeto é igual à distância do centro de curvatura. Está exatamente em cima do centro de curvatura e o foco está ali. Que tipo de imagem a gente tem? Real, invertida e do mesmo tamanho. Aqui está meu objeto, aqui está a minha imagem. Setinha do objeto, setinha da imagem. Segundo caso. Terceiro caso. Ó, vou andando com o objeto, a imagem vai aumentando. No terceiro caso, qualquer região que ele tiver, tá? Não precisa ser exatamente aqui onde eu coloquei, não. Mas em qualquer região que ele tiver entre o centro de curvatura e o foco, eu vou ter a mesma classificação. É o nosso terceiro caso do espelho côncavo. Que é quando a distância do objeto ela é menor do que a distância do centro de curvatura. O centro de curvatura está aqui, o foco está aqui. Então, o objeto está mais próximo do espelho que o próprio centro de curvatura. Porém, ela é maior que a distância focal. Então, ele está entre o foco e o centro de curvatura. Que tipo de imagem eu obtenho? Real, invertida e ampliada. Ela vai estar localizada sempre para trás do centro de curvatura, ampliada. Terceiro caso do espelho côncavo. Quarto caso vai acontecer quando o objeto estiver caminhando e estiver exatamente em cima do foco. Quarto caso,
a distância do objeto é igual à distância focal. O que acontece? Não tem imagem. Né? É uma imagem imprópria. Por quê? Porque não tem como eu cruzar os raios. Então, eu não sei qual que é a distância da imagem, eu não sei qual que é a altura da imagem, os raios são paralelos, eu não tenho nenhuma classificação da imagem. O último caso, que é o quinto caso, é quando o objeto passa do foco. E aí eu começo a obter, olha só aqui que bacana, o quinto caso, que é o caso do espelho de ampliação. É quando, olha só, aqui está o foco, aqui está o vértice do espelho. O objeto está entre o foco e o vértice. Então, a distância do objeto é menor que a distância focal, está mais próximo do espelho que a distância focal, e maior do que a distância do vértice. O que eu obtenho? Eu obtenho uma imagem virtual. Por quê? Porque eu utilizei cruzamento de raios. Ela é uma imagem direta e é uma imagem ampliada. Quinto caso do espelho côncavo. Ok? Estou salvando tudo para vocês. Agora, vamos tentar mudar o objeto de lugar. Quer ver? Ó? Ver se eu lembro como é que funciona. Se eu mudar o objeto de lugar, esse espelho passa a ser um espelho convexo. Olha só que bacana. E independentemente da posição do meu objeto, ó, independentemente de onde ele esteja, a imagem sempre vai se formar onde? Entre o foco e o vértice do espelho. No espelho convexo, eu sempre tenho uma imagem. Então, aqui a gente vai chamar de caso único. O espelho convexo só forma um tipo de imagem. É uma imagem virtual, direta e reduzida. Onde que ela vai estar localizada? Sempre entre o foco e o vértice do espelho. 5 casos para o espelho côncavo, 1 caso para o espelho convexo. Ok? Nós vamos utilizar isso aqui para aprender as equações. Tá? Esse simuladorzinho aqui é muito bom. Esse site aqui, galera, depois vocês entram. É ophysics.com. Tem um tanto de simulador, viu? Muito simulador bacana.